Direto da redação. O tempo está fechado, rapaz. Está chuviscando em algumas cidades. Mas eu vou te explicar o que está acontecendo. Isso é decorrência do fenômeno que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, que é um ciclone. Então, esse é um ciclone, ele já está indo embora, ele já está se afastando. E eles têm provocado o seguinte: inundações no Nordeste. Isso tudo é reflexo do ciclone que ocorre na região sul. E tem provocado também chuvas esparsas aqui e alguns efeitos que estão ocorrendo em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro e também da região sudeste, são os ventos fortes. Ontem em Petrópolis, por exemplo, esses ventos, eles provocaram a derrubada de árvores e chegaram a interditar pistas. Você vai conferir as informações agora na reportagem de Cristiane Ribeiro. Fortes ventos atingiram a região da Serra de Petrópolis e várias árvores e galhos caíram no trecho que fica a 5 quilômetros da entrada da cidade, interditando completamente a pista por mais de 2 horas. E isso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira. Segundo a Concer, que administra a rodovia BR-040, a Praça do Pedágio em Duque de Caxias, antes da subida da serra, teve que ser fechada e o engarrafamento chegou a 6 quilômetros. A meteorologista Anete Fernandes, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, informou que a intensificação dos ventos vai ocorrer em todo o estado do Rio de Janeiro, no leste de São Paulo, zona da Mata Mineira e sul de Minas Gerais, até esta sexta-feira. Isso por causa do ciclone extratropical que já atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nós esperamos ventos entre 60 e 90 km por hora entre tarde e noite desta quinta-feira. Toda a faixa litorânea, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com ventos costeiros fortes também. O transporte de umidade favorecido por esses ventos tende a manter o tempo mais nublado, então a tendência é que tenha um declínio acentuado, principalmente da temperatura máxima no Rio de Janeiro, da ordem de 10 graus entre a máxima de quinta para a máxima de sexta-feira. E na retaguarda desse sistema vem uma massa de ar frio. Na capital, uma nebulosidade ao longo desta quinta-feira vai encobrir o sol e a temperatura vai cair. De acordo com o sistema Alerta Rio, a frente fria vai trazer ainda ventos moderados a fortes que podem atingir até 76 km por hora e deixar um mar de ressaca, com ondas de até 4 metros de altura nas praias de mar aberto. Na terça-feira, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca do mar para o litoral da cidade do Rio de Janeiro a partir das 9 horas da noite desta quinta-feira até as 9 horas da manhã de sábado, dia 15. As ondas podem variar de 2,5 metros a 4 metros de altura na orla da cidade. O Alerta Rio explicou que as altas ondas estão relacionadas ao ciclone extratropical que está no sul do país, apesar dos impactos no Rio serem mais a menos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Aqui nas cidades do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o ciclone ele provocou como efeito esses vendavais, essas ventanias, as chuvinhas, assim, essas chuvinhas fininhas. Aquela chuvinha engana bobo, né? Você vai achando que não molha, que não encharca, vai correr, sai de casa sem o guarda-chuva, sem a sombrinha e volta encharcado. E em outras regiões no Nordeste, por exemplo, nós estamos enfrentando ali problemas de inundações. A situação mais drástica é em Alagoas. A gente vai conferir daqui a pouquinho na reportagem. Mas aqui na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, o alerta é para vendavais. Esse alerta vai até as 9 horas de amanhã de sábado, muita atenção. Se não acontecer sábado, até as 9 de sábado, vai pra galera, corre, manda a Deroski embora, despede Deroski, que não vai acontecer mais a desgraça, não vai acontecer mais nada. E São Paulo e Rio de Janeiro, então, alerta laranja, e o perigo, o alerta é para vendavais, como se verificou ontem em Petrópolis. E esse alerta, ele ainda está vigorando. É o que você vai conferir agora na reportagem de Osama El Gauri.
O ciclone extratropical que atingiu o sul do país nesta quarta-feira já está indo para o Oceano Atlântico e perde força. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Um alerta laranja de perigo por causa dos vendavais foi emitido para a faixa leste de São Paulo e também para o litoral do Rio de Janeiro para a ocorrência de ventos costeiros. Já o alerta vermelho de grande perigo foi mantido para a faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como explica o meteorologista do INMET, Mamedes Melo. A faixa leste da região sul do Brasil ainda está sendo sentido com ventos ainda intensos, e na faixa leste aí da região sudeste também vai ser sentido, pelo menos até hoje à noite ainda isso aí pode ser sentido. Ou seja, é mais ali ao longo da faixa litorânea desde São Paulo até ali o litoral do Espírito Santo. E de certa forma esses ventos serão mais fracos do que aqueles que aconteceram aí na região sul. E já na sexta-feira acreditamos que já tudo já pode voltar à sua normalidade. Segundo o INMET, os ventos chegaram a 145 km por hora na cidade catarinense de Bom Jardim da Serra. No estado, houve queda de postes, árvores, destelhamentos e falta de energia, de acordo com a Defesa Civil. Em São Paulo, pelo menos uma pessoa morreu por causa dos ventos fortes que já chegaram ao estado. No Paraná, cerca de 1.600 pessoas foram afetadas pela chuva, pelos ventos e pelos alagamentos. 160 edificações foram danificadas. Já no Rio Grande do Sul, a chuva passou dos 100 milímetros em Canguçu e Bagé, quase o esperado para o mês nessas localidades. De acordo com a Defesa Civil Gaúcha, uma pessoa morreu na cidade de Rio Grande, depois que uma árvore caiu, e 23 ficaram feridas no estado. 470 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 51 municípios registraram prejuízos até o momento. Segundo o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, a população do estado ainda precisa estar em alerta. Em algumas regiões do estado teremos possibilidade de enchentes, então é muito importante que aqueles gaúchos que moram em área de risco possam sair dessas áreas, seja para casas de amigos, conhecidos ou para abrigos previamente identificados pelas prefeituras dos seus municípios. E a previsão que nós temos para o inverno desse ano é, infelizmente, de muita chuva, ainda nos meses de agosto e setembro, o que pode ocasionar outros eventos dramáticos como esse que nós estamos vivendo. Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS para o número 40199, com o CEP da sua localidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. A reportagem aí do Osama El Gauri, ele já destacou aí, o entrevistado, que vai ter chuva em agosto e setembro, hein? Então o inverno aí vai ser um inverno ainda com chuva, vai ser um inverno chuvoso. A reportagem que está na tela aí na TV que você está vendo agora, que é do Portal Viu, e é um desdobramento, enfatiza o que você acabou de ouvir agora. Ciclone provoca riscos de ressaca e ondas de até 4,5 metros do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. E esse fenômeno que se formou na região sul já provoca estragos nos estados do sudeste do Brasil. Segundo destaque aqui a reportagem que está no Portal Viu, você confere aí na tela. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem. O Centro de Hidrografia da Marinha emitiu nesta quinta-feira 13 um alerta de risco de ressaca que se estende do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. A expectativa é por ondas de até 4,5 metros de altura nessa faixa litorânea. O fenômeno é reflexo do ciclone extratropical que se formou na região sul, cujos reflexos já podem ser sentidos em algumas áreas do sudeste do país. O alerta é válido no município de Chuí, no Rio Grande do Sul, a cidade de Campos dos Goitacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. E o ciclone extratropical lhe provocou ventos de mais de 120 km por hora no Rio Grande do Sul, já causou uma morte e deixou mais de 250 mil pessoas sem energia elétrica. Isso ontem, na quinta-feira. O óbito ele foi registrado na cidade gaúcha de Rio Grande. E segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, uma árvore caiu sobre uma residência e deixou uma vítima. Agora, o INMET aqui no estado do Rio de Janeiro, foi na quarta-feira, destacou o seguinte, aliás, o INMET no Rio Grande do Sul, que a cidade está em alerta vermelho, tá? Por causa desses vendavais, e também em situação de grande perigo devido à formação desse ciclone, apesar de que ele já está se despedindo, já está indo embora. Esse ciclone, ele tem um sósia,
ou ele tem um clone aqui na região dos lagos, que ele derruba árvores. Olha o tempo aí no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, misericórdia, está fechado o tempo, hein? Olha, tá muito interessante porque você vê aquelas nuvens negras ali na tela, olha lá, aquelas nuvens pretas, todas bem escuro, bem fechado, mas ao mesmo tempo na Avenida Nossa Senhora de Copacabana você vê um clarão, não tá bonito o tempo? Ainda que esteja fechado, o tempo tá bonito. Em Rio das Ostras também, as ondas estão calmas lá no mar de Copacabana. Já em Costa Azul, meu queridíssimo Alexandre aqui da Van 229 e Rio das Ostras, do transporte auxiliar, ele sempre nos presenteia aqui pela manhã com essa imagem, as imagens bonitas de Rio das Ostras. E a imagem que ele mostra de Costa Azul, olha aí, o tempo está chuvoso, mas não tem ainda aquela onda, né, aquela ressaca no mar, não se verifica. Isso é a imagem de Costa Azul em Rio das Ostras. E ele me envia aqui a seguinte mensagem: bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Mesmo com as informações que chegam sobre o ciclone, o mar está calmo em Rio das Ostras. Praia de Costa Azul, à altura do emissário. Na altura do emissário submarino, na cidade de Rio das Ostras, você vê aí, olha ali um instrumento ali de jazz. Muito bacana, muito bonito. Obrigado, viu, Alexandre? Um abraço para você, para todos os seus passageiros da Van 229 do transporte auxiliar e para toda a galera do transporte auxiliar. Você tem imagens agora na tela aí da cidade de Campos dos Goytacazes, altura ali do trevo, na BR-101, na chegada da cidade. Tempo também chuvoso, trânsito normal, fluindo bem de um lado para o outro. Isso é uma encruza, hein? Tem saída para todos os lados, ó. A encruza aí, ó. Para todos os lados tem saída ali. Mas tá lá o trânsito, flui bem, chuvoso. Assim como em Rio das Ostras. Tem mais imagens aí, vamos mostrar mais imagens. Está aqui uma imagem também do Costa em Rio das Ostras. Bom dia, Roberto e a toda a equipe Viu Digital. Roberto, já que teremos muita chuva, também teremos um Rio das Ostras alagada. Então vamos tirar as gôndolas da garagem. Vai chover para isso não, Costa. Vai ser garoa. Mas mostra a imagem aí que você mostrou aí da área central, Ponte da Lapa, cidade de Campos também dos Goytacazes, chovendo, trânsito também fluindo normal em todos os sentidos. Guarulhos Centro e Centro Guarulhos. Altura do Mercado Municipal também, aí tem um engarrafamento, tem umas retenções, né? Ali perto, ali na Rua Formosa, Tenente Coronel Cardoso, próximo ao Mercado Municipal. Você está acompanhando aqui as imagens ao vivo. Rua Formosa, Rua Tenente Coronel Cardoso. E agora aí a Beira Valão. Beira Valão, na cidade de Campos, Avenida José Alves de Azevedo. Com alguns pontos de retenção também. Tem uns pontinhos ali com retenção. Normal. Está aí as imagens que você acompanha em tempo real em algumas cidades aqui da região, Rio das Ostras, Campos. Chegada de Macaé também aqui, o pessoal informa que está tumultuadinho ali na chegada na Barra de Macaé, na Ponte e Romundinho. O tempo tá segurando aí, tá seguro. E vamos aqui também agora mostrar como está a situação em Alagoas. Esse ciclone extratropical, isso aí deu uma afetada em algumas regiões com vento. Onde não tem vento, tem água, tem alagamento. Então a situação mais crítica no Nordeste é no estado de Alagoas. E o governo está enviando medicamentos para lá. Você confere as imagens. Vamos à reportagem. 10 kits de medicamentos e insumos foram enviados pelo Ministério da Saúde para atender as vítimas de enchentes em Alagoas. Cada kit tem capacidade para assistir 1.500 pessoas durante um mês. Os kits encaminhados para Alagoas pesam aproximadamente 250 quilos e podem ser compostos por 48 itens entre medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Eles são preparados para atender a população em situação de emergência em saúde pública, atingidas pelas fortes chuvas que castigam o estado.
Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem o propósito de fornecer o suporte necessário diante dos impactos dos desastres naturais na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Nós temos que estar muito preparados para esses fenômenos climáticos e para enfrentar alguns dissabores, porque as cidades elas não estão preparadas, ainda que hajam alertas, ainda que assim a tecnologia, as previsões climáticas consigam antecipar que esses fenômenos vão ocorrer, mas as cidades, elas quando são surpreendidas por esses fenômenos, as cenas são essas, como você vê em Alagoas. Nós estamos usando apenas aqui, utilizando Alagoas, mostrando Alagoas, porque é onde no momento está ocorrendo. Mas cenas como essa você vai ver em Rio das Ostras, você vai ver no centro de Campos, você vai ver no centro de Macaé, vai ver no centro do Rio de Janeiro, porque as cidades, ainda que esses fenômenos climáticos sejam visíveis, aconteçam a cada temporada, as cidades elas não conseguem criar mecanismos de engenharia, obras de engenharia, para pelo menos atenuar esses problemas. Aí o que nós temos são moradores tendo que enfrentar, sair a nado de dentro de casa, guardar sempre gôndolas ou barcos. O Costa usou aqui, ele falou gôndolas aqui em tom de ironia, mas ele tem razão mesmo, assim, ele fala e é verdade. Em algumas cidades a população tem que sair de lancha, de casa, de barcos daqui a pouco, tem que guardar barco, vai ter que guardar carro. Sabemos que é um fenômeno, é um ciclone extratropical, quando vem, mas a maior parte das cidades brasileiras não precisa de um ciclone para que a gente testemunhe cenas como esta, que você está vendo na tela agora. Basta apenas algumas horas de chuva para que cenas como esta sejam observadas, filmadas à exaustão, fotografadas em cidades como Macaé, Campos, Rio das Ostras e até mesmo a cidade do Rio de Janeiro. E você sabe por que esse drama ele é tão drástico nas cidades? Não existe planejamento de ocupação do solo. Não existe. O planejamento aí, o que se chama aí de plano diretor das cidades, eles geralmente são feitos com um distanciamento da população, que a população geralmente não se interessa por esse tipo de discussão, que é uma discussão chata, né, para a maioria das pessoas, é muito chato. E quem é que toma conta dessas audiências públicas? A especulação imobiliária. Quem vive de negócio, vendendo terrenos, vendendo solo, fazendo loteamentos, e faz o planejamento urbano de acordo com o bolso deles, com o interesse deles. Então a ocupação é desordenada, a ocupação não é a mais adequada e vai a cidade crescendo de forma para contemplar interesses privados e não interesse coletivo, o conjunto da sociedade. Então todo mundo chama e vai discutir o plano diretor da cidade. Aí geralmente como é que se faz esse plano diretor? A população mais pobre ela é alijada para uma região mais distante da área central, para as regiões até muitas vezes alagadiças, aquelas regiões muito mais distantes, onde não tem transporte público, não tem mobilidade, não tem nada. E as áreas muito mais bem situadas, de frente para o mar, aquelas áreas todas estruturadas, ali vai se contemplar empreendimentos imobiliários para quem tem dinheiro, né, para comprar conjuntos habitacionais, prédios, aquelas, como é que se dá o nome também, aquelas casas todas muradas, aqueles condomínios, né, privados. E daí é o seguinte, sobra o osso para lá e fica a carne mais degustável para cá. Para lá e para cá, separa o ordenamento urbano. Então o que se vê aí nos períodos de chuva e de tempestade é o que nós assistimos agora em Alagoas, no estado de Alagoas. Aí o fenômeno, decorrência do fenômeno extratropical, provocou ali uma quantidade de chuvas concentradas muito grande em determinado período, provocou alagamentos, mas fora isso vai ter alagamento também com períodos, assim, com 1 hora, 2 horas de chuva. Vai alagar tudo também
e vai atingir isso aí, ó. Olha as casas que são atingidas. Olha o padrão das casas que são atingidas. Casas em beira de rio. Olha, casas em locais onde vai ser atingida por enchentes. Você não vê mansão assim sendo atingida por enchente, assim, não, dificilmente, cara. Não vê, não. Você vê barraco, vê população morrendo, a população de baixa renda, sendo varrida, sendo levada por essa torrente de água.